Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, né? Ele deu um erro falando que a minha variável não está definida. A variável aqui, no caso que nós utilizamos para carry, né, ela não está definida e foi aqui na linha 11 desse online users. Nessa linha 11 nós temos a nossa variável carry, né? Então aqui na verdade nós vamos precisar de alterar o seguinte: carry, como ela não está definida, ela não pode receber valores dessa forma. Então é só colocar o igual aqui, ó. E aí sim ela vai então funcionar. Deixa eu atualizar novamente. Agora eu já tenho a definição de um valor para ela. Beleza. Então aqui é o seguinte, ele vai continuar mostrando que esse usuário está online. Bacana. Aqui dentro dessa tabela de configuração no timer, ele tem que receber, em vez do valor 0, o tempo ali de atualização. Vamos aguardar, ó. Perfeito, ó. Esse tempo, vamos aqui para o users. Users, nesse usuário em que eu estou, ó, ele está guardado aqui também em última conexão, que foi o campo que nós fizemos lá, e de 5 em 5 minutos ele vai estar sofrendo essa alteração. Agora, eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero que toda a modificação ou atualização de página que eu faça com esse usuário, ele faça essa verificação aqui para mim, ó, nesse timer, ser modificada, ser atualizada, né, para que ele sempre esteja atualizando esse usuário. Aí nós vamos precisar de fazer algumas modificações dentro dessa classe do usuário. Tudo que eu faço relacionado aos usuários estão aqui dentro da users.php. É chamado através dessa minha variável, dessa minha classe de função. Então, depois que ele monta a conexão aqui, eu vou criar uma variável carry e vou falar que essa variável carry, ela recebe aqui do meu banco de dados a execução de um comando carry que vai selecionar, select, na minha tabela timer, todos os dados aqui, né, aonde a configuração, o campo config, ele receber o ID igual a 1. Então, ou seja, o primeiro registro, né, porque sempre essa tabela vai ter aquele ID igual a 1, aquele primeiro. Posso até limitar aqui em 1 para ele não tentar procurar mais nada. Então, selecione para mim o primeiro registro dessa tabela. É basicamente isso, que é o único que existe. Ok. Feito essa seleção, eu quero que ele percorra esses dados. Então, eu crio aqui uma variável qualquer e executo aquele comando que nós temos dentro da classe conexão, que foi feito no primeiro módulo, que se chama recorrer, que é a execução de um fetch array, né? E coloco isso dentro, né, coloco esse fetch array, essa execução, na minha carry que eu fiz, na minha consulta, e isso vai para dentro da variável time. Perfeito. Com isso, timer carrega os dados que eu tenho dentro dessa tabela de timer. Ok, então eu posso acessar qualquer valor ali. Tendo feito isso, eu vou liberar aqui essa minha consulta para que depois ele possa fazer outras consultas, né, toda vez que for chamada essa classe. Então, libera aqui essa consulta, ok, para ela não ficar armazenada em cache. Ok, mas e aí? Tudo bem, em timer eu tenho as informações que eu tenho aqui salvo dentro dessa linha do meu banco de dados, no tempo. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, esse tempo que nós temos aqui, né, que foi o tempo que é o tempo que até então é salvo de 5 em 5 minutos, que vem dessa classe nossa aqui do online users, né, que é o mesmo que é salvo lá dentro do última conexão. Então ele é alterado aqui de 5 em 5 minutos. Beleza. Esse tempo nós vamos ter que verificar ele aqui, ó. Antes de fazer o seguinte, se a quantidade de usuários for diferente da atual, o que é isso aqui? Quando tem alguma alteração dentro dos usuários. Então, se eu deleto, se eu insiro um novo usuário, ele percorre os dados desse usuário e verifica para mim esses usuários, mandando as informações aqui para a variável users. Ok, ele faz sempre isso e através disso eu posso então trabalhar os usuários que estão associados dentro aqui do core, através dessa variável users. Beleza, ele executa essa classe e tudo acontece aqui. Vamos fazer o seguinte, além então dele verificar se foi modificado algum usuário, eu quero que também eu dê a opção para ele fazer isso, né? Ou seja, instanciar esses usuários aí para que eu possa utilizar, para que eu possa acessar as informações dele, quando, então vou colocar um OR aqui, esse tempo que eu coloquei lá em cima, ele for maior ou igual, né, ao tempo atual. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o tempo atual, que é o time, e vamos falar aqui o seguinte. Então, ou se eu mudar um usuário, ou se o tempo atual, a hora atual, menos 60 segundos, eu vou falar já já porque esse menos 60 segundos, ele for menor ou igual ao tempo que tem salvo lá dentro da minha tabela config. Perfeito.
Vai ser justamente isso aqui. Então é o seguinte, se agora for, por exemplo, meio-dia, eu estou colocando meio-dia menos 60 segundos. Então, 11h59. Se 11h59 é menor do que o tempo que eu tenho atualizado lá, ele vai fazer isso aqui. Eu vou explicar com mais detalhes na próxima aula.